Olá, geeks, sejam muito bem-vindos. Eu sou o John Açaí e esse é o NGC. E hoje eu tô empolgado porque hoje a gente vai falar de John Wick 4. Desafio para um duelo. Se vencer, terá sua liberdade. Amém. E para você que ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever aí, pessoal. Dá aquela compartilhada com seus amigos, deixa aquele like maroto, ajuda a gente a chegar àquela metinha lá, ó, de 100 inscritos. Quando chegar vai ter comemoração, festa e tudo mais. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. E vamos pro vídeo. E pessoal, como eu postei antes, recentemente eu vi John Wick 4 no final de semana de estreia. E eu tenho que dizer que esse filme foi surpreendente do começo ao final. É impressionante como um filme consegue ser grandiosamente bom o suficiente para a gente encarar 2 horas e 49 minutos de filme e sentir que só tá vendo 1h20, 1h30. Eu vou tentar passar o mínimo de spoiler possível, se não evitá-los completamente, mas eu vou contar um pouquinho aqui da história. E simplesmente é uma sequência do John Wick 3, a qual a gente viu, né, 4 filmes, agora com o 4º filme do John Wick, concluindo, de acordo com a direção, né, concluindo a história de John Wick, encerrando definitivamente o segmento da franquia, mas há surpresas, especulações de série, dando continuidade à franquia, mais sim John Wick. No começo do filme, pessoal, a gente já se depara com uma situação que é triste, porém não diminui o filme, que é quando a gente perde o nosso ator que infelizmente faleceu recentemente, Lance Reddick. A gente perde o personagem dele já no começo do filme, uma peça fundamental durante os 3 primeiros filmes, e logo no começo do 4º filme a gente tem que se despedir dele já precocemente. Mas isso não diminui o filme, isso não diminui a história, não diminui o enredo, não dá menos importância aos outros personagens, que é um adendo que eu queria colocar sobre esse filme. Eu já vi muitas sequências de muitos filmes, a sequência dificilmente é melhor do que os anteriores, geralmente acertam no primeiro, fazem mais ou menos a mesma coisa no segundo, no terceiro e no quarto acabam caindo de produção. Às vezes erram gravemente no primeiro e no segundo e nas sequências acabam acertando. Mas esse foi o primeiro filme em que começou bem e todas as sequências foram sendo melhores do que o filme anterior, e eu afirmo com convicção que o 4º filme é o melhor filme da franquia. Falando de forma técnica, tá? Não falando simplesmente de forma pessoal, também de forma pessoal, mas de forma mais técnica. Por exemplo, foi o primeiro filme que eu vi que teve diversos coadjuvantes, entre eles Donnie Yen, parecendo ser o vilão, mas não um completo vilão, Scott Adkins fazendo um dos vilões, entre outros coadjuvantes, e todos eles, quase todos eles, tiveram um excelente destaque sem diminuir a importância de John Wick ou a parte de John Wick enquanto ele aparece, enquanto ele interage nas cenas de ação ou nas cenas de desenvolvimento, né? Quando há conversa, quando há o avanço da história. John Wick não foi diminuído, os coadjuvantes foram incrementados de forma perfeita, foram colocados de forma muito perspicaz. O diretor foi muito inteligente em todas as colocações dos coadjuvantes, e isso deixou a história mais enriquecida com ou sem a aparição de John Wick, o que deixa tudo muito mais incrível. E também uma coisa que me surpreendeu é que no primeiro filme a gente vê John Wick lutando o Sambo enquanto usa armas. No segundo filme a gente também vê isso, e a gente vê uma incrementação maior do Sambo, que é uma arte marcial puxada mais para o russo. A categorização das armas não só de fogo, mas também lâminas, armas brancas. E aí no terceiro filme a gente vê
combates em perseguição, moto, em cima de moto, dentro do carro. E aí a gente acha, no quarto filme não tem mais o que inventar e eles conseguiram incrementar mais diferenciação no combate, o que deixou o filme simplesmente mais maravilhoso ainda. E aí a gente também tem que contar, tem que parabenizar a criatividade do diretor para pensar nessas incrementações conforme o passar dos filmes, porque é novidade atrás de novidade. E a história também não diminuiu os vilões. Por incrível que pareça, os vilões também tiveram a sua apresentação de forma fortíssima, como por exemplo o Marquês, que é interpretado pelo Bill Skarsgård. Ele simplesmente soube se colocar como o personagem pedia: imponente, perspicaz, inteligente, manipulador, e assim fez aquele vilão típico que a gente ama odiar. E assim como outros e outros personagens foram se apresentando de forma perspicaz, e eu tenho que dizer que em incrementação de lutas, com toda certeza, esse passou os limites. A gente conseguia ver a dificuldade do Keanu Reeves durante as batalhas, quando ele lutava cada vez mais devagar, e isso não deixou o enredo mais fraco, não deixou as cenas de ação mais fracas, mas deixou elas mais desconfortáveis, trouxe mais emoção para quem assiste, exatamente porque a gente acha que o John Wick não vai dar conta, e de repente ele dá conta, e de repente ele consegue ajuda, e de repente ele não tem ajuda, e de repente ele tá lascado, de repente ele consegue se superar, e isso tem trazido uma enorme proporção de ação, uma enorme emoção durante as cenas. Mas uma coisa também que chamou a minha atenção, foi simplesmente o filme não começar na ação abrupta. A gente lembra no segundo e no terceiro filme como é que começou direto na ação, já com uma perseguição, já com uma luta já imponente, já a 1000 por hora. E nesse filme a gente vê uma pequena ação para a introdução do John Wick, mas a gente vê um leve desenvolvimento de história. Enquanto ela é contada e desenvolvida com calma, ela não atrasa nem a ler do filme, o que também não deixa a gente cansado de receber informações. A gente recebe informação suficiente e aí somos incrementados na ação. Temos uma pequena pausa, somos incrementados a mais informações e aí somos jogados na ação de novo, o que só realmente engrandece o filme. E eu tenho que dizer que o desfecho final desse filme foi surpreendente, não tem comparação, simplesmente encerrou com chave de ouro. E eu tenho que dizer que esse, no momento, é o melhor filme de 2023. Para aí, cara, tô emocionado. Cara. Pode acontecer de lançar outros filmes de ação, outros filmes até mesmo da Marvel, da DC, que vão superar isso aí, mas até o momento eu acho muito difícil.